de Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Amém. Que bom, mais uma vez, na presença do Pai. Como é gostoso estar diante do nosso Deus. Né? E feliz em conhecer o Ernesto e a Maria Eduarda. Vocês moram em Curitiba mesmo? Mora em Curitiba? Sim. Sim, fica vizinho, que é isso? Já frequenta uma igreja? Sim, a gente, na verdade, como a gente morava no bairro Água Verde, a gente sempre ia na Batista, né? Pastor Jair? Não, lá na Alameda. Na Alameda. Sim, pastor. E aí eu pesquisando aqui, e aí achei aqui perto de casa, e eu devia conhecer. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Pastor Sebastião, que eu passava, muito meu amigo. Depois o pastor Luiz Wagner, que é um amigão, ele deixou, né? Mas é um prazer ter os conosco, né? E que bom ver cada um de vocês, né? Poder olhar no rosto, né? Poder contemplar. É sempre uma alegria, meus irmãos. Muito bom a gente ver, né? E hoje eu conheci a esposa do irmão Poderio. Está vendo? Fiquei feliz, né? Ele está bem acompanhado hoje, ele está até mais bonito hoje. Pensa, viu? Mas, irmãos, de manhã, quem lembra sobre o que nós falamos de manhã? Quem lembra? Sobre o galardão. Fala, de galardão. Acho que era o tema da nossa mensagem. Quem lembra? Como agradar a Deus. Isso, legal. Como agradar a Deus. E hoje à noite, vai começar de novo com como. Mano, como vencer os meus erros. Hoje à noite é mais difícil, viu? De manhã para agradar a Deus é um pouquinho mais fácil, né? Mas hoje nós vamos tratar de nós mesmos. Então, fica mais complicado tratar da gente, né? Os erros da gente, a gente ora muito com o erro dos outros, né? Mas da gente a gente não ora muito, não. Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. O jeito de ser também, então é bom a gente estar aqui se analisando, se avaliando, refletindo, pensando, né, em nós mesmos. 1 Coríntios 11, 28. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Nosso Deus, como é gostoso ler a tua palavra. Nós precisamos agora, Pai, que ela venha nos tocar, venha ministrar na nossa vida, venha, Deus, nos abençoar, nos alimentar, nos corrigir, venha tocar poderosamente no nosso coração, na nossa mente, Pai. Fala conosco, nosso coração está pronto para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo costuma dizer assim: errar é humano, perdoar é de Deus, né? O pessoal já sabe, né? Errar é humano, perdoar é de Deus. Então, meus irmãos, Cícero, filósofo, que veio antes de Cristo, ele também dizia assim: um grande homem não é aquele que não comete erros, mas é aquele que pode passar lá, Jó, pode passar, né? Um grande homem não é aquele que não comete erros, mas aquele que é maior do que os seus erros. Eu gostei dessa filosofia dele, não é? Então, meus irmãos, de fato, todos nós estamos passíveis de erro. Tanto que a Bíblia vai dizer que não há um justo nem sequer. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, é realmente uma situação bastante complexa a nossa. Por isso, meus irmãos, não há dúvida, todos nós cometemos erros, mas a grande questão é como vencer os seus erros. Né? Essa é a questão. Né? Isso. Primeira lição que nós encontramos aí na Bíblia, que a vitória diante de nosso Deus começa em Deus. Por quê? Antes de cometermos qualquer erro, qualquer pecado contra alguém ou contra Deus, nós já estamos pecando, né? Seja contra alguém, nós estamos pecando contra Deus primeiramente. Antes de eu pecar contra o meu irmão, contra a minha esposa, contra qualquer pessoa, eu já estou pecando contra Deus. Meu problema principal é com Deus. E aí, meus irmãos, o nosso compromisso primeiro é com Deus. É Ele que habita
nos nossos corações através do Espírito Santo. É o Espírito Santo primeiro a se entristecer com os nossos erros. Por isso que a Bíblia nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Né? E aí, meus irmãos, Jesus trabalhou bem essa ideia do pecado que começa dentro de nós. Lá em Mateus, capítulo 15, nós vamos ler ali, né? Quando Jesus está ensinando, olha, ele diz lá: da boca procede, ou seja, o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. E a mulher também. Né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então Jesus mostrando a fonte do nosso pecado que está dentro de cada um de nós. A nossa própria natureza tem a tendência para o pecado. Tanto que a gente pode observar que ninguém precisa ensinar as crianças a pecar. Os pais não têm aula lá de pecado com as crianças. Faz parte da natureza. Já vai crescendo, né? E já vai tendo aquela tendência para cometer o erro, né? Para brigar, para mentir, né? Para enrolar. Quer dizer, a criança já cresce com essa tendência, porque é a nossa natureza. Por isso, meus irmãos, Jesus ele vai esclarecendo. Ele usa aqui o exemplo da própria lei, quando ele diz lá, mostrando que o problema está dentro de nós. Ele diz lá em Mateus 5: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, a lei de Jesus é muito mais severa do que a lei de Moisés. Jesus vai mais profundo. Jesus aperta um pouquinho mais. E quando nós vemos ali na história da igreja, no início da igreja, nós vemos ali a experiência de Ananias e Safira. Como é que aconteceu? Chega lá o Ananias, com a sua oferta, dizendo que tinha vendido a sua propriedade por aquele valor. E Pedro questiona. E Pedro, é isso mesmo? Esse é o valor, né? Que eu vendi, aqui está a minha oferta. E Pedro então disse para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu na mesma hora. Né? Ele perguntando: por que Satanás encheu o seu coração com este erro? Né? Partiu do coração, partiu lá do interior, a mentira. Né? Mentindo, dizendo que tinha vendido por aquele valor, e não era muito mais, ele estava retendo parte. Né? Ele não era obrigado a dar nada. Ele estava querendo dar, mas queria se aparecer diante da igreja, querendo dar uma grande oferta. Ele deu tudo. Né? E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que um grande temor veio sobre todos. E o pior é que depois chega a Safira. E Pedro novamente questiona a Safira, perguntando se aquela oferta era aquilo mesmo. Né? Então, Safira, por que é que combinaste entre vós para pôr à prova o Espírito do Senhor? Eis que aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e levarão você também. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Então os moços acharam-na morta e levando-a para fora, a sepultaram ao lado do marido. Gente, se Deus continuasse tratando dessa forma hoje em dia, estava feio o negócio. Né? Mas o que nós vemos aqui, que tudo começa no nosso interior. Eles diziam que era no coração, mas na verdade era na mente. Né? A mente e o coração estão ligados ali. Né? Porque é aqui que nós processamos, na nossa mente, quando a gente bola, né, os nossos erros, os nossos pecados, é dali que sai, dos nossos sentimentos, né, dos nossos desejos. Que a Bíblia, lá em Gênesis, Deus disse para Caim o seguinte: cabe a você, Caim, dominar os seus desejos. Eu não sabia que ele sabia matar Abel. E Deus o alertou. Mas não adiantou Deus alertar.
Ele estava decidido. Davi entendeu muito bem essa questão. Não é? Essa questão do pecado, ele nos coloca contra Deus. É uma questão de fidelidade. O problema é reconhecer que o nosso erro é contra Deus. Não é? Então a solução tem que começar em Deus. E Davi, ele quando pecou, gravemente, nós sabemos o pecado dele, né? Pecado de adultério, o pecado de assassinato. Né? Então Davi cometeu um erro muito grave. Mas quando ele foi confrontado pela palavra que veio de Deus, ele caiu em si. Ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. E no Salmo 139, Davi escreveu: sonda-me, ó Deus. E vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Que nós também, nessa noite, possamos fazer essa mesma oração. Deus, sonda o meu coração, sonda a minha mente, vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento mau, alguma ideia ruim, alguma ideia que não te agrada, Senhor. Tem misericórdia de mim, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo é aquele que nos convence. Está lá em João 16, né? E diz lá, e quando ele vier, Jesus anunciando a vida do Espírito Santo, quando ele vier, convence ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que já veio, que está em nós e que vai nos convencendo, que vai nos mostrando onde erramos. É interessante. Quando a gente comete qualquer erro, você que realmente é um crente em Jesus, é a mesma hora. A consciência acusa. Se a consciência não acusar, alguma coisa está errada. Alguma coisa vai mal. Porque o erro, o pecado, já não é mais parte da nossa vida. Ele é um acidente. É algo que acontece esporadicamente. Eu me lembro que, quando eu morei na Bahia, ele era pastor, tinha um irmãozinho na nossa igreja, o Antônio Silva. Ele é muito querido. Mas toda vez que ele orava, dizia: Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Um dia eu lembrei, irmão, não estou brincando. O irmão tem multidão de pecados? Não tem. Depois não tem, não. Cada pecado que eu vou cometendo, eu chego diante de Deus, Senhor, me perdoa esse pecado. Eu não espero ter a multidão. Ele tem que dizer para ela, pastor, está certo. Né? Então, meus irmãos, é interessante que a gente não pode esperar acumular para pedir perdão a Deus no atacado. Não funciona assim. É cada um, cada pecado. O Espírito Santo está nos convidando. Pecou no memória, o Espírito Santo acusa. A consciência acusa. Ele atua lá dentro de nós para nos convencer. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que a vencer do nosso erro começa em Deus. Quando nós entendemos que é contra Deus, nós estamos pecando. Nós pegar contra qualquer outra pessoa é contra Deus. E nós temos que nos voltar para Ele, que Ele sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe, não tem como esconder de Deus. Eu posso esconder da minha esposa, mas eu não posso esconder de Deus. Não tem como. Então, começa a ser em Deus. É ali que eu vou pensar a vitória contra o meu pecado. Mas, continuando aí a nossa reflexão, em segundo lugar, nós vemos que a nossa vitória diante dos nossos erros, ela envolve testemunhas. E a Bíblia vem com orientação mostrando para nós o seguinte: lá na carta dos Hebreus, nós lemos, olha, portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Interessante, meus irmãos. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, a nossa vitória, a minha vitória, a vitória diante dos meus erros, envolve as testemunhas que estão ao meu redor. Por quê? Há muitas pessoas acompanhando a nossa vida, estão vendo, testemunhando o nosso dia a dia. Paulo chega a ponto de dizer que nós somos aqui uma carta aberta, lida por todas as pessoas. Lá em 2 Coríntios 3, o João vai soltar para nós ali, ali vai dizer o seguinte:
Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. As pessoas estão olhando para a nossa vida e vendo o nosso testemunho. Interessante. O irmãozinho que era síndico lá no nosso prédio, que se converteu. Eu fiz durante 3 anos de discipulado com ele. Ele e a esposa. E aí, quando ele foi batizado, lá na Igreja Benedita dos Estados, o pastor me convidou a ir lá realizar o batismo. E ele, no seu testemunho, disse que estava observando a nossa vida, e vendo o nosso testemunho. E aquilo tocou o coração dele. Então as pessoas estão olhando a nossa vida, são testemunhas, estão testemunhando o nosso dia a dia. E quando eles veem a nossa vida comprometida com Deus, isso toca, é uma mensagem. Eu costumo dizer que o maior sermão deste mundo é o nosso testemunho. Não tem mensagem, não tem sermão que vai tocar mais a vida do outro do que o seu testemunho. Por isso, eu sempre incentivo as pessoas a escrever o seu testemunho, para quando você tiver a oportunidade de falar, que as pessoas estão vendo, mas tem momento que você também pode falar. Então, você já tendo ele escrito, você vai poder falar com mais facilidade, mais propriedade, porque você já escreveu, você já sabe o que você vai falar, sem ficar enrolando, e sem falar muito também, porque as pessoas têm muita paciência para ouvir muita coisa. Então, tem que ser pontual, né? Então, meus irmãos, nós somos uma carta aberta. Sêneca, né? Ele dizia também, João soltou lá para nós, ele diz assim: cometeríamos menos erros se no momento de praticar tivéssemos o quê? Uma testemunha. Já pensou? A gente quer cometer erros quando ninguém está perto. Não é assim a tendência? Quando ninguém está perto. Mas Sêneca, que filósofo, já dizia que se tiver uma testemunha por perto, você já, opa, pera lá, fulano está vendo, né? Fulano está vendo. E tem alguns que ficam, se o pastor ficar sabendo, tem gente que fica preocupado com o pastor. Mas é Deus quem nos vê, é Deus quem nos testemunha, é Deus quem nos observa, né? Então os nossos erros sempre afetam outras pessoas. Eu fui levar a minha filha na casa dela, quando eu estou voltando, peguei a minha Anjo Sampaio, né? E na esquina para Petit Carneiro, um acidente, um carro de pneu para cima, e o outro todo amassado pela minha esposa. Eu falei, pronto, o acidente ali foi feito. Por quê? Alguém errou. Por quê? Anjo Sampaio é preferencial, a Petit não é. Quem veio na Petit tinha que ter parado para esperar o outro, e o outro vinha correndo. Quer dizer, então a batida foi tão feia que eu não estava lá de pneu para cima. E o povo estava olhando, eu tinha que ficar rápido, né? Passei direto e fui embora, né? Nem parei para ver. Mas acidente feio, porque alguém cometeu um erro. Então, às vezes a gente erra no trânsito, os acidentes acontecem, a gente às vezes erra no trabalho, né? Quantos morreram por erro médico? A minha filha, quando fazia medicina, ela estava no treinamento, e ela disse que tinha lá um médico, naquele tempo da pandemia, ele foi entubar um paciente. E ela viu que eles estavam fazendo errado. Ela quis alertar, mas ela, como era estudante, aluna, ele não quis nem dar ouvido, e continuou fazendo errado. E o paciente morreu ali, na mesa. Ele não soube entubar. Erro médico. Então a gente erra de muitas maneiras, a gente erra às vezes na família, erra na igreja. Cometemos erros uns contra os outros na igreja, pensamos mal uns dos outros, ofendemos às vezes uns aos outros, sem pensar, sem perceber. Nós erramos, irmãos. Não é? Tanto que a Bíblia ela vai alertar essa questão da testemunha, quando Paulo escreve a Timóteo, orientando a ele dessa questão aí, desses erros da igreja, né, contra o líder da igreja, o ancião, ele vai dizer lá, em 1 Timóteo 5,19, não aceites acusação contra o ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, meus irmãos, a testemunha é importante nessa questão de vencermos o nosso erro, porque às vezes a testemunha nos ajuda, né? E Confúcio, ele também falou sobre isso. Ele diz assim, ó, se eu errar
mesmo secretamente, é certo que os outros vão acabar sabendo. Sabe, mãe? Confuso todo mundo sabe. Se errar, mesmo que seja em secreto, as pessoas vão acabar descobrindo. E nós temos visto aí, na política, aí, quantas falcatruas que acontecem, na verdade, e acabam sendo descobertas. Nós estamos aí com pelo menos 2 CPIs, né? Tem a CPI do INSS, eles achavam que o crime era perfeito, ninguém descobriu. Mas veio tudo à tona. Até o filho do presidente foi agora, né, chamado a prestar depoimento lá, porque estava o nome dele envolvido também. Né? E a esposa de Alexandre de Moraes está envolvida no outro crime lá, que é o Banco Master. Né? E Toffoli, que é nosso Supremo, né? Ministro Supremo, está envolvido em outra situação também. Né? E nós vemos aí, foi Confúcio que disse, né? Se eu errar, mesmo secretamente, é certo que os outros vão acabar sabendo. Eles saberão. E Jesus foi muito mais claro que isso. Olha que Jesus vai alertar no Evangelho de Lucas. Lucas registrou o que Jesus disse. Jesus disse: virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. Não tem como esconder, meus irmãos. O pecado vai ser denunciado. Vão descobrir, porque Deus já anunciou assim, Deus já mostrou. Então não vale a pena pecar. Nós temos que vencer os nossos erros. Né? Noutra ocasião, Jesus também confirmou isso dizendo, lá em Lucas também, só que no capítulo 8, no outro capítulo agora. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Jesus já dizia. Então, por isso, não vale a pena errar, não vale a pena pecar, porque vai ser descoberto, meus irmãos. Vai ser descoberto. Um dia mais cedo ou mais tarde, vão descobrir. Virá à tona, porque é isso que Deus está dizendo. Não tem, Deus não é brincadeira. Nós não podemos brincar com Deus. Não? Vai ser descoberto. Uma semeadura, a Bíblia diz. Não? Que o homem semear vai colher. Eu, às vezes, eu encontro uns velhinhos por aí, morando na rua. Meu coração dói, eu fico pensando, será que ele está colhendo o que plantou? Vivemos sem pregação, porque nós vivemos neste mundo aqui semeando. E a Bíblia diz que vamos colher o que nós semeamos. Nós vamos colher. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida, com os nossos erros, saber lidar com os nossos erros. Nós temos que vencer os nossos erros. Nós temos que saber lidar com a questão das testemunhas, também com a questão dos erros dos outros, que nós testemunhamos. Muitas vezes nós estamos testemunhando o erro do outro. E o que a Bíblia diz com relação a isso? Jesus ensinou também, meus irmãos. Quando você vê o outro errando, o outro pecando, né? Como igreja, como corpo de Cristo, qual a nossa responsabilidade? Veja só, Mateus 18. Né? O que Jesus ensinou ali? Ora, se tem irmão pecar, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, transmite teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, lhes a igreja. E também se recusar ouvir a igreja, então considere gentil ou publicano. Está aí a disciplina da igreja. Então, quando nós vemos as pessoas cometendo erro, é nossa responsabilidade alertá-lo. Se você se omitir, você está pecando. Nós temos que ajudar uns aos outros, meus irmãos. Não? A testemunha, ela tem um compromisso muito sério diante de Deus. Procurar levar o carrinho da vitória. Se você é a pessoa que está no erro, deve aceitar o amor e o trabalho dessa testemunha. Mas se você é a testemunha, seja responsável. Não brinque fazendo de conta que não viu. Você tem que chegar lá. Você e ele só. Mas sabe o que acontece muitas vezes na nossa igreja? Aqui talvez não aconteça, mas por aí acontece. Viu alguns cometendo um erro, em vez de ir lá falar com ele,
chega lá, Jaqueline, não viu o que o Augusto fez? Irmão Cláudio, viu o que o Augusto fez? Irmão Marcelo, viu o que o Augusto fez? É isso que acontece em alguns lugares por aí. Ao invés de falar com a pessoa, não, está por aí, fazendo mexerico, né? Maledicência, falando mal dos outros. Meus irmãos, isso é um pecado grave. Isso é terrível. Isso não é admitido no reino de Deus, na igreja de Jesus. Nós não podemos brincar dessa maneira. Nós temos que levar muito a sério a nossa responsabilidade. As testemunhas estão envolvidas na minha vitória contra os meus erros. Observe as testemunhas, ouça as testemunhas, leve a sério o que elas disserem a você. Se elas vêm a você alertando, seja humilde, ouça, ore, peça perdão, vença o seu erro através do apoio das testemunhas. Mas para nós encerrarmos, vamos à última reflexão. Terceira reflexão. A vitória diante dos meus erros depende de autorreflexão. É o que está na Bíblia ali. No verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice. Então, meus irmãos, a minha autorreflexão, eu vou me examinar. Eu vou olhar para dentro de mim, para ver como é que está a minha vida. É interessante, quando Jesus orientou isso, deu essa orientação, que Paulo está agora transmitindo, ele não diz ali, examine-se e não coma. Examine-se e coma. Por quê? Para examinar a si mesmo, é para vencer o pecado, para vencer o erro, para pedir perdão, para se tratar com Deus e então participar da ceia do Senhor. Mas antes de participar, tem que se examinar. E como hoje nós vamos aqui tomar a ceia, é o momento, né? Aquela pessoa que já aceitou a Cristo, não foi batizada, é o momento de tomar a decisão pelo batismo. Aquela pessoa que ainda não aceitou a Cristo, esse é o momento de entregar a vida para Jesus. Porque se você não se examina e vai comer indignamente, você está se tornando réu do corpo de Cristo. E aí a condenação é pesada. Então, não podemos brincar diante da ceia do Senhor. O momento certo. Examine-se e coma. Isso quer dizer, a minha vitória diante do meu erro depende do quê? Do meu arrependimento. E o meu arrependimento depende da minha reflexão. É preciso então parar, pensar, avaliar, refletir, para a gente poder tomar a nossa decisão contra o nosso pecado. Mackenzie, ele dizia o seguinte, eu já vou soltar para falar isso. Poucas pessoas têm visão suficiente para contemplarem os seus próprios erros. Vou ler de novo e veja lá, que você ouvindo e lendo, pega mais fácil. Poucas pessoas têm visão suficiente para contemplar os seus próprios erros. Quantas vezes nós percebemos que a nossa vida não está legal, que a gente está fazendo coisa errada, mas você está cego. Então, é isso que ele está alertando aqui. Nós temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos, em comunhão com o Espírito Santo, para que ele seja a nossa luz. Cometeu erro, a luz acende, o alarme dispara, para a gente não brincar com o pecado. Né? Então, Davi, ele, quando percebeu, ele orou. E olha como é que Davi, ele fez a oração lá no Salmo 19, né? Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Aqueles que eu nem sei, Senhor, que cometi sem ver. Me purifica, me ajuda a vencer. Né? Essa reflexão também foi o que Jesus levou os acusadores daquela mulher que estava em adultério, foi pego em pleno adultério. Ali nós vemos o seguinte. Eles levam a mulher para Jesus e dizem, Senhor Jesus, essa mulher foi pega em pleno adultério. E a lei diz que deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Lembra o que Jesus disse? Quem não tem pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. Ah, meus irmãos. Quem foi o primeiro a atirar? Ninguém. E foi
saindo um por um e ele foi escrevendo na terra. Eu estava pensando, o que será que ele escreveu? Acho que ele começou a escrever os pecados deles, né? E foi escrevendo os pecados deles ali, e eles foram olhando aqui, ficando com vergonha, e foi saindo por um, a começar pelos mais velhos. E por fim, ele olha, cadê os acusadores? Não tinha mais nenhum. E ele pergunta para a mulher, mulher, quantos são os seus acusadores? Ah, Senhor, foram-se todos. E falou, então ninguém te condenou? Não, ninguém. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não continue no erro. Faça uma reflexão. E procure se acertar com Deus. É a orientação de Jesus. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo também lembra o profeta Isaías e ele ressalta aqui a avaliação que Deus fez dos judeus, do seu povo. Dizia Paulo e Lucas vai e registra lá em Atos 28, porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos e nem entendam com o coração e também não se convertam e eu os purei. O povo de coração duro, o povo de olhos fechados, um povo que não reconhecia o seu erro, um povo que não se arrependia, que não se voltava para Deus, era um povo doente espiritualmente. Então não havia cura para eles. Eles que já dizia lá no Velho Testamento, agora no Novo Testamento confirma a mesma coisa. Então, eles não percebiam nem reconheciam os seus próprios erros, eles não olhavam para dentro de si para perceber. Por isso que Calil Gibran, ele vai também alertar dizendo o seguinte: o nosso pior erro é a preocupação com os erros dos outros. A pessoa diz, o macaco senta em cima do rabo e fica olhando o rabo dos outros. Quer dizer, é mais fácil ver o erro dos outros, mas o sábio diz o seguinte: quando você está apontando um dedo para o outro, quantos dedos estão apontando para você? Tem 3 para você e botar um para lá. Não é verdade? E ainda tem um para cima, né, irmão? É assim mesmo, então, meus irmãos. É muito sério, né? Muito sério. Quando nós olhamos para dentro de nós, reconhecendo o nosso erro através de uma auto-reflexão, aí começa a nossa vitória. É isso que aconteceu com Davi. Eu disse, Davi cometeu um erro muito grave. Davi cometeu um erro, um pecado cabeludo, a gente chama de cabeludo, né? Ele era feio, né? Então, meus irmãos, Davi ignorou, né? Nós vamos lá no Salmo 32, a palavra de Deus registrada ali, pode soltar lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, Davi, depois dessa experiência de confissão, de perdão, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque ele pôde olhar para dentro de si, pôde reconhecer os seus erros, e pôde chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu reconheço que eu errei, eu pequei contra o Senhor, enquanto eu me calava, os meus ossos estavam se secando, meu amor se tornou em sequidão de estio, tua mão pesava sobre mim dia e noite, Senhor, o meu gemido era dia e noite. Mas eu confessei o meu pecado, eu me arrependi. Meus irmãos, quantos que têm errado, mas não têm tido a humildade de chegar diante de Deus, pedir perdão, chegar diante do irmão ou da família, de algum familiar, para pedir perdão, dizer: eu errei, me perdoa. Como isso é honrado, como isso é importante para nós. Né? Tem da Fontana, ele diz o seguinte: a vergonha de confessar o primeiro pecado nos leva a cometer
Já citei aqui uma vez que lá no Rio de Janeiro, quando eu era seminarista, ele tumultuar lá em Niterói, na segunda igreja, o pastor foi excluído da igreja, porque descobriram que ele tinha tido 6 casos, ou seja, adultério com 6 mulheres da igreja. Os maridos queriam matar ele, teve que fugir. Por quê? Comete um erro, não confessa, não reconhece. E a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. A tendência, meus irmãos, é esta. Eu conheci certa vez também aqui em Curitiba. Lá em São Paulo, caiu também em adultério. E, vindo para cá, excluído da igreja, conseguiu passar lá na igrejinha, os irmãozinhos, e foi aceitado por aclamação. E ele acabou assumindo aquele ministério. E ali também vieram Deus dessa natureza. Lá dispensaram ele. Veio para Curitiba. E aqui fiquei sabendo das acusações também contra ele. Por quê? Comete um erro, não arrepende, não confessa, não admite. E aí, o que o sábio aqui, lá Fontaine, diz, é que se não confessar o primeiro erro, ele vai começar a cometer outros erros, porque a porta está aberta. E por aí o diabo vai entrando e a pessoa, então, meus irmãos, cometeu um erro, confesse, admita, peça perdão, não brinque com Deus. Nós não podemos brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca. Nós temos que ser sinceros, confessar o pecado, se arrepender, pedir perdão a Deus. É isso. Tanto que a Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos? Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está claro a palavra de Deus. Só vai ter perdão, só vai ter vitória se houver arrependimento e confissão. Se não tiver, não vai ter. Por isso, meus irmãos, como vencer os meus erros? Tomás Carneiro, ele diz o seguinte: o pior dos erros é pensar que não tem nenhum. O pior dos erros é pensar que não tem nenhum. Sabedoria. Nós não podemos enganar a nós mesmos, porque a Bíblia diz também na 1 João: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por isso, meus irmãos, temos que fazer uma busca dentro de nós mesmos e buscar a vitória contra os nossos erros. A vitória de nós termos começa em Deus. Porque antes de pecar contra alguém, estou pecando contra o meu Deus. É quando eu percebo que o meu erro é uma afronta contra Deus. Então, eu começo o meu acerto com Deus, buscando o perdão de Deus e me acertando das pessoas que foram envolvidas naquele erro. Também nós vimos que além de pensar em Deus, envolve testemunhas. É quando eu reconheço que os meus erros sempre trazem consequências para aqueles que estão ao meu redor testemunhando o meu erro. Vai afetar outras pessoas. O erro nunca fica só conosco, sempre afeta mais alguém. Mas finalmente nós vimos que depende de uma auto-reflexão. Quando eu olho para dentro de mim mesmo e, refletindo, reconheço os meus erros e ali me arrependendo, confessando, entregando diante de Deus, eu teria a vitória. Por isso eu quero convidá-lo agora a ter esse momento de reflexão, baixando sua cabeça, conversando com Deus, perguntando: Senhor, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Verifica os meus pensamentos, Senhor. Que neste momento você esteja buscando a presença de Deus. E se tiver algo para confessar para Deus, faça isso agora, para que você tenha vitória.
Nós estamos aqui na tua presença. É o teu povo, Senhor. São os teus filhos, Pai. E nenhum de nós é que pode dizer que não tem pecado, que não tem errado. Todos nós, Pai, erramos de vez em quando. É um acidente que acontece, Pai. Nós não queremos errar. Nós queremos te agradar. Queremos fazer a tua vontade. Mas a gente acaba falhando. Então, nesta hora, Pai, sonda o nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, onde temos errado. Convence-nos, ó Deus, do nosso pecado. E ajuda-nos a vencer, meu Deus. Esteja agora ministrando, Pai, no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que esta noite, Pai, seja a noite do perdão, a noite da vitória, a noite da bênção, para que possamos sair daqui leves, libertos, tranquilos, abençoados. Tenha misericórdia, Pai. Que a graça do Senhor esteja agora, Pai, inundando aqui cada coração. Que o teu poder, Pai, esteja agora se manifestando na nossa vida, na vida de cada um aqui, Pai. Desfaz, meu Deus, todo o laço do diabo que tenta nos prender. Desfaz, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus. E nos dê, Pai, uma vitória completa. Uma vitória, Pai, em que nós podemos desfrutar de uma libertação completa. Ministra, Pai, na nossa vida e nos dê a tua bênção, e nos dê a tua vitória e prepara-nos para a celebração da ceia, em nome de Jesus. Amém.